Olá, gente querida! Eu quero, nesse vídeo, falar sobre o Espírito Santo, sobre a pessoa do Espírito Santo, mostrar a vocês quem é o Espírito Santo. Por quê? Na verdade, a gente aqui no Brasil, a gente fala sobre as pessoas serem cheias do Espírito Santo, incentivamos as pessoas a buscarem o poder do Espírito Santo, usamos textos bíblicos como Efésios 5:18, enchei-vos do Espírito Santo, mas pouco se fala sobre a pessoa do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? A biografia do Espírito Santo. Então, nesse vídeo, eu quero que você aprenda quem é o Espírito Santo. Resumindo, mais uma vez, eu quero falar para você a biografia do Espírito Santo. Porque às vezes a gente fala, vocês têm que ter intimidade com o Espírito Santo, mas como é que a gente vai ter intimidade com alguém que a gente não sabe quem ele é, que a gente não conhece? É difícil. Então eu quero falar para vocês sobre quem é o Espírito Santo, na verdade, de fato. Porque o Espírito Santo também tem uma biografia. A gente tem a biografia do Senhor Jesus, que são os 4 evangelhos. A Bíblia inteira, desde Gênesis, fala da biografia de Deus, o Pai. E a igreja sabe sobre isso, mas ninguém fala sobre a identidade do Espírito Santo. E é isso que eu venho, através desse vídeo, falar para você. Antes da gente começar, você se inscreva no meu canal, curte e compartilhe, porque vai ser uma bênção na sua vida e na vida das pessoas que possivelmente vão ouvir o Evangelho e serem abençoadas. Então vamos lá, vamos ver agora, aprender sobre a biografia do Espírito Santo. Então veja, quem é o Espírito Santo? Quem de fato é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus, a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é eterno. O Espírito Santo é onipotente. O Espírito Santo é onipresente. O Espírito Santo é onisciente, igual ao Pai e ao Filho. Mateus 28:19. Lá o texto deixa claro a igualdade da Trindade, da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra hebraica para espírito, a palavra hebraica para espírito, que foi a palavra usada no Velho Testamento, é a palavra ruach. Ela aparece 376 vezes no Velho Testamento, sendo que 100 vezes ela aparece como Espírito de Deus, Espírito de Yahvé, Teu Espírito e Espírito Santo de Deus. Nas demais vezes ela aparece como Espírito do homem, vento, sopro ou respiração. A versão grega dos 70 traduziu a palavra ruach por a palavra pneuma, que na verdade é a mesma coisa, não há diferença. Então, nós estamos aqui começando, preste bem atenção, sobre a biografia, a parte humana da biografia. Mas vamos lá mais a fundo para que vocês possam, na verdade, entender. Então, é necessário para vocês entenderem sobre a pessoa do Espírito Santo, quem ele é de fato, é necessário que eu fale um pouquinho sobre a história da igreja para que você possa ter clareza e entender perfeitamente quem é o Espírito Santo. Talvez seja um pouco chato, mas eu gostaria muito que você prestasse atenção, porque isso vai ser importante na sua vida, para o seu crescimento espiritual, para o aumento da sua fé, para a sua segurança e estabilidade espiritual em Cristo Jesus.
Então, vamos lá. Logo no começo da igreja, nos primeiros séculos, começou um movimento herético muito forte, muita heresia. Um indivíduo, um pseudo-teólogo chamado Ário, ele começou a trazer um ensino muito forte sobre Jesus e o Espírito Santo, mas contra a divindade de Jesus e contra a divindade do Espírito Santo. E isso trouxe uma contaminação muito grande para o cristianismo naqueles dias, porque esse ensino maligno, ele penetrou dentro das igrejas cristãs, um ensino contra a divindade, provando que Jesus não era Deus e também o Espírito Santo não é Deus, mas o Espírito Santo é apenas uma força ativa de Deus, como ainda hoje os TJs defendem essa tese de que o Espírito Santo é apenas uma força ativa de Deus. Então, preocupado e para resolver essa situação, a igreja da época, os bispos da época, junto com o imperador, eles se reuniram para fazer uma conferência, um concílio, para resolver esta situação. Então, ali foi realizado o Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia foi realizado no ano 325. Foi uma reunião com 320 bispos das igrejas daquela época, mais entre 320 bispos, mais teólogos, mais diáconos, presbíteros e algumas pessoas leigas que eram portadoras de um bom conhecimento das Escrituras. E mais a presença do imperador Constantino, que foi quem presidiu a reunião e quem incentivou, quem levou a fundo, incentivou a igreja, os bispos da igreja, a realizarem esse evento. O evento foi realizado na cidade de Nicéia, no Palácio Imperial daquela cidade, onde ali ficaram hospedados todos os bispos, toda a equipe foram recebidos e hospedados ali. E assim foi o Concílio de Nicéia, onde nesse concílio foi designado o que seria dali para frente o rumo, a direção da igreja a partir daquela data. Então ali, para mim, foi feita a biografia do Espírito Santo humanamente, porque por voto unânime, 300 votos a favor, ficou estabelecido a tese de Atanásio. Atanásio, na época, era apenas um diácono da igreja, que depois veio a ser arcebispo de Alexandria. Mas o Concílio de Nicéia ficou baseado sobre a Trindade na tese de Atanásio, que é conhecido hoje como o Credo de Atanásio, ou Credo Niceniano, ou Credo Atanasiano. Então, eu vou ler para vocês alguma parte aqui do Credo de Atanásio. Não dá para a gente ler todo, até por questão de tempo, também talvez não seja o caso assim tão importante, mas eu quero ler o começo do credo, que é muito importante. Eu quero que você preste bastante atenção, e acredito que esse credo deve estar na internet, depois você pode até puxar aí na internet o credo niceniano, ou credo de Atanásio, que eu acredito que vocês vão encontrar, e é muito importante. Mas eu vou ler para vocês aqui o início. O início diz o seguinte: adoramos um Deus em trindade e unidade. Não confundimos as pessoas, nem separemos as substâncias, pois a pessoa do Pai é uma, a do Espírito outra, ou melhor, a pessoa do Pai é uma, a do Filho outra, e a do Espírito outra. Mas no Pai, no Filho e no Espírito Santo há uma divindade, glória igual e majestade coeterna. Você pode ver aqui
se você prestar atenção na primeira parte do texto, a gente vê que eles deixaram bem claro a igualdade entre Pai, Filho e Espírito Santo, mas em unidade, uma só pessoa, não três pessoas. Uma só pessoa, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Aí continua, diz assim: tal qual o Pai, o mesmo são o Filho e o Espírito Santo. O Pai é incriado, o Filho incriado, o Espírito Santo incriado. O Pai é imensurável, o Filho é imensurável, o Espírito Santo é imensurável. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. E não obstante, não há três eternos, mas um eterno. Da mesma forma, não há três seres incriados, nem três imensurável, mas um incriado e um imensurável. Da mesma maneira, o Pai é onipotente. No entanto, não há três seres onipotentes. Então, se você prestar atenção, o credo niceniano, ele está desde o princípio ao fim levando igualdade. Igualdade entre Pai, Filho e Espírito Santo, mas sempre em unidade. O Pai e o Filho e o Espírito Santo são apenas um. Não há três deuses, apenas um Deus. O credo deixou muito claro. Então você pode ver aqui, o credo é muito grande, mas você pode ver na internet e você estudar isso vai ser importante para a sua vida. Mas agora eu quero entrar na parte bíblica, porque até aqui eu fui na parte histórica. A parte histórica da biografia do Espírito Santo, que prova claramente que o Espírito Santo é Deus. Mas até então eu falei a parte humana, que os teólogos, como Atanásio, Eusébio e mais outros bispos e diáconos e presbíteros e teólogos da época chegaram a essa conclusão. Mas agora vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Porque a gente entende que para ser Deus, primeiro tem que ser uma pessoa. O Espírito Santo é Deus, a Bíblia prova isso. E a Bíblia prova que ele é uma pessoa. Ele não é uma força ativa como Ário defendia e como os TJs defendem até hoje. O Espírito Santo é uma pessoa. Uma força ativa não pensa, não sente, não tem sentimento, não tem ação. Você tem energia aí na sua casa, você tem luz elétrica aí na sua casa. A luz não pensa. Se você colocar a mão num fio, o fio não vai gritar e te avisar. Não toca que eu vou te dar um choque. Não, ele não avisa, porque ele não tem vida. O Espírito Santo é diferente, ele é uma pessoa. E a Bíblia diz isso. A palavra do Senhor declara isso. Veja o que diz a Bíblia. O Espírito Santo ensina. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. O Espírito Santo, ele é ensinador. O Espírito Santo fala. Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. O Espírito Santo guia. Romanos 8, 14. Gálatas 5, 18. O Espírito Santo clama. Gálatas 4, versículo 6. O Espírito Santo regenera. O homem ele é regenerado pelo Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6. O Espírito Santo testifica. João 15, 26. O Espírito Santo escolhe obreiro. Atos, capítulo 13, versículo 2. Aqui está falando da reunião que a igreja de Atos se reuniu
e ali separaram Paulo e Barnabé e enviaram para Antioquia. A Bíblia diz que quem separou Paulo foi o Espírito Santo. Então ele não é uma força ativa, porque força não pensa nem separa ninguém. O Espírito Santo julga, Atos capítulo 15, versículo 28. O Espírito Santo advoga, Evangelho de João capítulo 14, versículo 16, ele é advogado. O Espírito Santo envia missionários. O Espírito Santo convida, Apocalipse 22, 17. O Espírito Santo intercede, Romanos 8, versículo 26, o apóstolo Paulo diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito de Deus intercede por nós. Então o Espírito Santo, ele intercede. O Espírito Santo impede, Atos 16, versículo 6. O Espírito Santo se entristece, Efésios 4, versículo 30. O Espírito Santo contende, Gênesis capítulo 6, versículo 3. A Bíblia fala da contenda entre o Espírito de Deus e os homens, mediante o pecado, quando se aproximava a destruição do dilúvio. Então, esses são atributos pessoais do Espírito Santo. Esses atributos pessoais, eles provam que o Espírito Santo é uma pessoa. Mas o Espírito Santo não tem apenas atributos pessoais. O Espírito Santo tem atributos divinos, atributos da divindade que provam a divindade do Espírito Santo, que provam que o Espírito Santo é Deus. Vejam só, a Bíblia diz que o Espírito Santo é onipotente, Zacarias capítulo 4, versículo 6. O Espírito Santo é onipresente, Salmo 1, versículo 39, Salmo 13, Salmo 139, versículo 7, melhor dizendo, o Espírito Santo é onisciente, o Espírito Santo é eterno, o Espírito Santo é criador, o Espírito Santo gerou a Jesus Cristo, Lucas capítulo 1, versículo 35, o Espírito Santo é a verdade, o Espírito Santo é o Senhor da igreja, Atos capítulo 20, versículos 28, o Espírito Santo é chamado de Yahvé, Juízes 15, versículo 14. O Espírito Santo é aquele que dá vida eterna, Gálatas 6, 8. O Espírito Santo é o guia do seu povo. O Espírito Santo é santificador dos fiéis, Romanos capítulo 15, versículo 16. O Espírito Santo é aquele que habita nos fiéis. O Espírito Santo é santo, Romanos 15, versículo 16. O Espírito Santo é autor do novo nascimento, João capítulo 3, versículo 5, versículo 6. O Espírito Santo é conhecedor do coração do homem, Ezequiel capítulo 11, versículo 5, Romanos 8, 26, 1 Coríntios 12, versículo 10. O Espírito Santo é conhecedor do futuro, Lucas capítulo 2, versículo 26. O Espírito Santo é salvador, Efésios capítulo 1, versículo 13. O Espírito Santo é sábio, Isaías capítulo 11, versículo 2. Isso são atributos que provam a divindade do Espírito Santo. Então, eu quero com isso deixar bem claro a vocês que o Espírito Santo é Deus. Eu acabei de falar para você sobre a biografia do Espírito Santo, que ele é Deus. Então, para você buscar o Espírito Santo, é preciso saber quem ele é. Eu espero que esse pequeno estudo possa ter alimentado a sua fé e aberto os seus olhos para um melhor conhecimento. E se você gostou, eu peço que você ouça com mais paciência, porque a gente fala um pouco rápido para poder também o tempo ser mais breve e conseguir falar tudo. Mas ouça uma vez, ouça a segunda, preste atenção aonde você não entendeu, volta o vídeo um pouquinho, veja para você aprender, porque isso é muito importante para a sua vida. E inscreva-se no meu canal, dá uma curtida aí, aperta o sininho e compartilhe com seus amigos e vamos divulgar o Evangelho em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe e até o próximo vídeo.